Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 5 de abril de 2023, depois de um dia 100% aqui no YouTube, conseguindo um green no under em pontos do Charlotte Hornets, handicap positivo do Detroit Pistons, over em pontuação do Milwaukee Bucks e também over 11.5 rebotes do Rudy Gobert. Também conseguimos um green no over na pontuação do Nikola Vucevic, jogador dos Bulls, contra o Atlanta Hawks, além também do over em pontos no jogo do Sacramento Kings e também vitória dos Lakers e under no jogo dos Spurs. 100% aqui no YouTube, análises complementares lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado aqui do lado para vocês conhecerem, participarem, mais do que isso, serem bem lucrativos e adquirirem conhecimento para criar as próprias apostas de vocês aqui do lado. R$ 29,90 no primeiro mês, R$ 69,90 para vocês ficarem com a gente até a NBA Finals. A gente cobra praticamente o valor de uma mensalidade para ficar com a gente até o final da temporada em relação à concorrência no YouTube. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela Stake, a casa de apostas esportivas que ajuda o nosso canal a seguir acontecendo. O link deles aqui na descrição, onde através do cupom Sexta de Trade, as regras são todas aí embaixo também, você consegue a sua primeira aposta segura, ou seja, se você perder, não tem problema nenhum, eles devolvem o dinheiro de vocês. Lembrando, existem as regras, elas estão descritas aí embaixo, vocês podem conferir também nos termos e condições do site, mas além de tudo, você vai conhecer uma casa de apostas segura, com saque e depósito dinâmico, onde você pode optar por real, dólar, bitcoin e várias moedas digitais, além, é claro, né, de ter a transmissão dos jogos da NBA pela melhor qualidade, e mais do que isso, odds e linhas que você só encontra lá. Bora ser lucrativo, bora conhecer a Stake, link na descrição, aproveitem o cupom Sexta de Trade. Bora começar o nosso vídeo, meta de 250 likes, quem não deixou o like já clica no botão de joinha, vai ajudar muito a gente, obrigado por a gente estar conseguindo bater essa meta de 200 likes diariamente, conto com vocês para bater mais uma vez, e se você foi lucrativo com as nossas tips ontem, clica no botão de joinha, comenta aí embaixo, vai ajudar muito a gente a seguir trazendo o melhor para vocês. Lembrando, nossas análises são baseadas em números e estatísticas e é através disso que a gente começa o nosso dia. Com Brooklyn Nets e Detroit Pistons, o nosso palpite é acima de 111,5 pontos do Brooklyn Nets, que vem com seus principais jogadores ofensivos à disposição e encaram hoje um Detroit Pistons que foi ruim durante toda a temporada e que pode sofrer defensivamente. Até por isso, acredito que o Brooklyn deva pontuar bem. Nos últimos 8 jogos, o Detroit Pistons sofreu 119,9 pontos por jogo para os seus adversários, mesmo enfrentando Houston Rockets, Orlando, Miami Heat 2 vezes e também ali, né, o Toronto Raptors. Por que a gente está destacando isso? Porque quando a gente fala de Miami Heat, Orlando Magic e também Houston Rockets, são 3 dos 10 piores ataques de toda a NBA e que, mesmo assim, sendo correspondente à metade desses jogos do Detroit, eles conseguiram sofrer 119,9 pontos, então dá pra gente acreditar no over do Brooklyn Nets, que procura vencer, procura se manter ali, né, na 6ª colocação. E é por isso que a gente acredita que o Brooklyn Nets deva vencer e pontuar bem nessa noite de hoje, mesmo fora de casa. Eles precisam continuar na 6ª posição para não ter o risco de ser eliminado em um jogo único ali, né, ou 2 jogos no torneio play-in, e ter pelo menos até, né, 7 jogos para poder sobreviver, serem competitivos e ter uma temporada mais duradoura. Para isso eles precisam tirar proveito. O Detroit, que foi uma das piores defesas de toda a liga, a terceira pior, sofrendo 123,2 pontos por 100 posses de bola e um dos times mais vazados no paint, sendo especificamente o terceiro time que mais sofreu pontos nesse setor, onde é mais fácil, né, de se pontuar, já que você está muito mais próximo da cesta. Então acho que o Brooklyn Nets, que nos últimos 3 jogos teve consecutivamente pelo menos 4 jogadores fazendo 10 pontos ou mais, eles tenham vários jogadores com confiança em dia, se tornem um time menos previsível, apesar de Mikal Bridges e Spencer Dinwiddie chamarem as atenções, mas acima de tudo, um time que coletivamente corresponde bem e deve fazer uma noite aí bem pontuadora contra essa que é uma das piores defesas da NBA, acima de 111,5 pontos. Brooklyn Nets é o nosso palpite para hoje. Lembrando, a gente só tá destacando aqui os jogos nos quais as equipes estão comprometidas e tem algo pelo que brigar. No caso de Indiana Pacers e New York Knicks, isso não acontece. Vale a pena ficar de olho ali nas bolas de 3 e na pontuação do Indiana Pacers ou até no handicap positivo deles, já que o New York Knicks vem sem seus 2 principais jogadores, Julius Randle e Jalen Brunson. Porém, como a gente não sabe como esse Indiana Pacers vai entrar em relação à motivação, apesar de estar jogando dentro de casa, não sei se é tão seguro assim. Vamos priorizar as equipes que de fato vão brigar por algo interessante, mas sempre destacando que o Indiana e suas bolas de 3 pode fazer com que eles pontuem bem, cubram um handicap positivo, até porque o New York Knicks nos últimos 10 jogos foram um dos 10 times que pior defenderam o perímetro, então dá pra botar uma fezinha
ali. Porém, a gente vai passar para vocês uma tip de fato no jogo entre Boston e Toronto Raptors. Lembrando, a gente sempre deixa um jogo exclusivo lá pro nosso grupo VIP. A análise hoje será Atlanta e Wizards. No jogo entre Boston Celtics e Toronto Raptors, vamos de abaixo de 230,5 pontos totais. É o que eu acho de melhor para hoje. Primeiramente, destacando que o Boston vem desfalcado de jogadores pontuadores interessantes, como por exemplo o Al Horford, e provavelmente eles podem descansar algumas das suas estrelas. O Jaylen Brown não jogou o último jogo, então a tendência é que seja Jason Tatum, Marcus Smart ou então o Peyton Pritchard, que na verdade é só um jogador de rotação, destaques para Jason Tatum e Smart. Fato é, dá pra gente trabalhar com abaixo de. O Toronto Raptors precisa vencer acima de tudo para conseguir um mandinho de quadra ali no torneio play-in, ou quem sabe chegar na sonhada 7ª colocação, e mais do que isso, só precisar de um jogo para poder se classificar para os playoffs ou ter a chance de perder o primeiro. Se eles ficarem em 9º ou 10º, eles vão ter que vencer 2 jogos consecutivos para ir para o torneio de playoff. Mais do que isso, eles enfrentariam muito provavelmente sob essas condições o Milwaukee Bucks, que é algo no qual eles também não querem. A hora de vencer é agora, e eles precisam da defesa deles em dia para que isso aconteça. Por que eu acho que esse jogo deve ser abaixo de? Primeiramente, porque eu acho que essas linhas estão muito altas, e segundo porque o Boston Celtics, por mais que eles tenham feito 121 pontos nos últimos 10 jogos, sofreram 107,5 apenas, e a média de pontos produzidas nos últimos 10 jogos dos quais essa equipe esteve envolvida foi de 228,5, abaixo daquilo que a gente busca para hoje. Nem tanto, mas ainda assim tá abaixo. E nos últimos 6 jogos eles se defenderam ainda melhor, deixaram seus adversários abaixo de 100 pontos na metade dessas partidas, sofreram 105,7 pontos por jogo e fizeram 121,8, mas acima de tudo temos no Toronto Raptors as nossas esperanças. Nos últimos 10 jogos dos Raptors foram 224,3 pontos produzidos nas partidas das quais eles estiveram envolvidos, mas grande maioria desses pontos foi por parte deles. Eles deixaram seus adversários em linhas baixas, o que empolga bastante a gente para essa noite de hoje. Nos confrontos diretos entre essas equipes, nos últimos 6 em específico, essa marca de 230,5 pontos nenhuma vez. Nos 2 confrontos que fizeram nessa temporada, eles sequer chegaram a 227, e mais do que isso no último jogo, 210 pontos totais. Uma média aí, né, de 209,8 pontos nos últimos 6 encontros produzidos entre Toronto e Boston, muito abaixo também daquilo que a gente busca para hoje, mas a gente também precisa entender o porquê que isso acontece. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos últimos 10 jogos em relação a bolas de 3 sofridas para essas duas equipes. Em relação aos números brutos, a gente tem o Toronto Raptors entre os 10 times que menos sofreram bolas de 3 por jogo na NBA. Quando a gente fala de percentual, ou seja, eficiência na hora de defender esse tipo de arremesso, o Boston foi o 3º melhor time, ou seja, bola de 3 já é um problema no qual, em teoria, a gente não tem que se preocupar tanto assim. Em relação à defesa dessas duas equipes, bom, vamos fazer um recorte aqui após o All-Star Game, que foi quando o Toronto Raptors adicionou o Jakob Poeltl e quando o Boston Celtics focou um pouco mais na defesa do que no ataque. A gente teve a 4ª e a 2ª melhor defesa da liga nesse recorte. Ofensivamente, os dois times também foram muito bem, porém, eles jogaram num ritmo muito lento. E a gente sabe que jogos lentos, com poucas posses de bola, mais difícil de se ultrapassar uma linha de pontos. O Toronto foi um dos 10 times mais lentos da NBA, enquanto que o Boston Celtics foi o 17º mais rápido, muito mais perto dos 10 mais lentos do que dos 10 mais velozes. E outra coisa que a gente também precisa destacar, o Boston Celtics não vai acelerar o jogo, porque isso seria benéfico ao Toronto Raptors. Então, acredito nesse abaixo de pelo histórico do Boston, do Toronto, das duas equipes juntas e pelos números também, além de uma linha alta que nos permite acreditar que esse abaixo de deva acontecer. Mas agora vamos trabalhar com acima de no jogo entre Milwaukee e Chicago Bulls. O Milwaukee Bucks, por mais que eles tenham sido uma das melhores defesas da liga, e o Chicago tenha tido um crescimento defensivo pós All-Star Game, a gente está falando de um Milwaukee que recentemente produziu muitos pontos nos seus jogos. Foi o famoso joga e deixa jogar. Então vamos aproveitar disso para trabalhar com acima de 223,5 pontos totais. Lembrando, a gente sempre passa aqui para vocês no YouTube entradas no valor mínimo aí, né, com odd de 1,50 lá no nosso grupo VIP odds superiores, além, é claro, do menor preço do mercado e muito conteúdo extra também. Entradas de jogadores e muito mais. Chame lá no WhatsApp e ó, já deixou o seu like? Lembrando da metinha aí básica, 250 likes, a gente bate mole, conto com vocês e com apoio também, porque essa é a melhor forma de mostrar que o nosso trabalho vem sendo bem feito e de falar pro YouTube, ó,
conteúdo de apostas esportivas em NBA é relevante. Eles vão recomendar para vocês outros canais e quanto mais opiniões vocês tiverem, mais lucrativos serão. Já se inscreveu no canal? Ainda não? E compartilhou esse vídeo naquele seu grupo de apostas esportivas? Compartilha. Eles podem estar querendo se envolver com basquete e não sabem desse momento que a NBA passa de uma entrega danada ou desinteresse extremo das equipes. É importante eles acompanharem aqui o Cesta de Trade para ficarem ligados e não perderem dinheiro. Bom, falando de Milwaukee Bucks e Chicago Bulls, estamos falando de um Milwaukee Bucks que nos últimos 10 jogos produziram uma média, né, de 246,6 pontos nas partidas das quais eles se envolveram. Só ficaram em abaixo de 223,5 pontos contra o Philadelphia 76ers e ficaram acima de por um pontinho ali contra o San Antonio Spurs, mas no fim das contas, 90% desses últimos 10 jogos, superamos esses 223,5 pontos. Os Chicago Bulls tiveram uns jogos aí menos produtivos, mas nos últimos 5 em específico, ultrapassamos os 223,5 em 80% desses jogos, ficando abaixo somente contra o Charlotte, que é uma das 3 piores eficiências ofensivas da liga, o que justificou eles terem pontuado tão mal. Não é o caso do Bucks, principalmente lembrando, né, que essas duas equipes estão sofrendo muitas bolas de 3. Diferente do último confronto analisado entre Boston e Toronto, estamos falando aqui de 2 times que vêm sofrendo muito para defender o perímetro. A equipe do Milwaukee Bucks é um dos 10 times que mais sofreram bolas de 3 percentuais contra o seu patrimônio nos últimos 10 jogos. Em relação a números brutos, a gente está falando de um Chicago Bulls que também esteve no top 10 de times mais vazados no perímetro, e isso ajuda a gente a acreditar que um over deva acontecer. Outro fator muito interessante é o ritmo no qual o Milwaukee Bucks vem jogando. Pós All-Star Game foi o time mais rápido da NBA, com 103,55 posses de bola por jogo, o que significa que eles gastam pouco relógio, arremessam rápido, devolvem a bola para os seus adversários arremessarem também com mais tempo no relógio, e consequentemente a gente tem muitos arremessos por minuto. Ficar no under é muito arriscado, e no over extremamente confortável, então dá pra gente acreditar nesse acima de também. Outra coisa que a gente também pode destacar é que os dois times praticamente não tem como trocar de posição. No caso, o Milwaukee Bucks já é o líder da conferência e o Chicago Bulls teria aí, né, que ter uma sequência de vitórias muito absurda para ultrapassar o Toronto Raptors. Então, no fim das contas, além de torcer, né, para os Raptors e para o Atlanta Hawks perderem todos, os times estão sossegados. Eles não vão se arriscar, principalmente no lado defensivo, pular, dar tocos, brigar por rebotes ofensivos e defensivos, porque no fim das contas isso aumenta sua chance de lesão. E outra coisa, muito provavelmente esses times podem se enfrentar em uma primeira rodada de playoff. Mostrar essas estratégias hoje talvez não seja tão interessante assim, então acho que as defesas não vão se comprometer tanto, e mais do que isso, o over se torna uma realidade ainda maior. Beleza, bora partir aqui para Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans. Esse é um jogo que a gente vai passar por cima, destacar algumas questões, muito mais para vocês ficarem de olho, mas fato é, o Memphis Grizzlies, por mais que eles já estejam classificados há um bom tempo, eles não estão largando o osso, porém, eles podem escolher adversário. O que eu tô querendo dizer isso? Acontece que o Denver Nuggets vai enfrentar o perdedor do primeiro jogo entre Minnesota e Oklahoma, em teoria, né, digamos que a tabela vai terminar assim, e o time que vencer dentre esses dois e ganhar o do perdedor dentre esses dois, em teoria, vai enfrentar o Denver. Ok, a grande chance é que os Lakers se classifiquem porque eles são melhores que todas essas equipes, ou então hoje eles podem até passar ali o Clippers, o Golden State, mas fato é, o Memphis não quer enfrentar os Lakers. Então talvez dar uma ajudinha para o New Orleans Pelicans subir na tabela e eles enfrentarem, quem sabe, um Pelicans, um Timberwolves, um OKC, não seja mais interessante para eles. Não estou falando que isso vá acontecer, eu tô falando que isso pode acontecer. E a partir do momento em que a gente tem esse jogo pode ser combinado, entre aspas, não tem por que a gente colocar dinheiro. Então eu adoraria ficar a favor do handicap positivo dos Grizzlies, porque eles são melhores, porque os Pelicans vêm de derrota, uma derrota bem feia, e estão cansados hoje, apesar de jogarem dentro de casa. Porém, não dá pra confiar. Acho que o Memphis Grizzlies pode sim entregar esse jogo, até porque eles não têm obrigação nenhuma de ganhar e tem todo o direito de escolher adversário. É feio? É, mas quem disse que eles vão falar que escolheram, né? Eles podem disfarçar e no fim das contas, pessoal, fiquem de fora. E diante desse momento aí tão nebuloso da NBA, reta final de temporada regular, talvez conhecer outras ligas ou então simplesmente trabalhar de forma recreativa com múltiplas não possa ser interessante. A DuarteBet, o grupo de tips que é parceiro do nosso canal, tá com o link gratuito do grupo free deles aqui na descrição. Cliquem lá para ajudar a gente para conhecer o grupo de tips mais antigo do YouTube. Com mais de 10 mil clientes, não é à toa, eles têm muito conhecimento, experiência no mercado e vale a pena vocês conhecerem uma segunda opinião, além da nossa aqui no Cesta de Trade. Lembrando que é gratuito, mas se vocês quiserem
participar do grupo pago deles, o link também tá na descrição, cliquem lá, conheçam, vai ajudar muita gente. Mais do que isso, tá na tela os resultados recentes deles pra vocês verem que não é mole não. Então bora aqui partir para mais um jogo no qual a gente só vai passar por cima e no qual existe uma pulga atrás da orelha. E a partir do momento em que ela existe, devemos ficar de fora. O Sacramento Kings já tá classificado, sossegado, o Dallas Mavericks precisa vencer para sonhar com a pós-temporada. Mas tem um porém. Existe muito, né, a crença de que mesmo que eles se classifiquem, eles não tenham condições de serem campeões, e eu entendo perfeitamente isso. A defesa deles não funcionou e o ataque, por mais seja muito eficiente quando Kyrie e Luka Doncic estão juntos em quadra, quando um deles sai, o time rui completamente, então eles não têm chances de título. A equipe do Dallas, no geral, acredita que perder de propósito e conseguir, quem sabe, uma boa chance no draft da temporada 23-24 não seja melhor. Eles estão a uma posição abaixo do torneio play-in, e o único que de fato eu acho que queira vencer, se classificar e jogar uma pós-temporada é o Luka Doncic. Ele quer dúvida para hoje, mas essa falta de sincronia com o resto da equipe, que pode, sei lá, concordar que perder seja a melhor solução, ou então da direção mesmo, que acredita que também perder é a melhor solução, gera um conflito de interesses, uma intriga interna no qual eu não quero me envolver também. Aqui, a gente também tem que pensar o seguinte, muitas pessoas vêm com o argumento, o Sacramento Kings não tem nada pelo que brigar e o Dallas Mavericks está motivado. Pessoal, motivação não deixa ninguém ruim, bom, deixa as pessoas melhores. Mas se você tem ali o Red Bull que não consegue acertar as bolas de 3, um Dwight Powell muito abaixo da média para um pivô hoje da liga, não tem como o seu time render. Você só tem Luka e Kyrie, que ao mesmo tempo são ótimos ofensivamente, mas defensivamente acabam deixando a desejar, então, cara, não dá pra botar fé no Dallas Mavericks, principalmente sob esse cenário de, será que eles não vão entregar? Então fiquem de fora desse jogo, pelo amor de Deus, jogo perigosíssimo, e repito, parem com o argumento de que o Dallas tá motivado. Pessoal, motivação torna as pessoas melhores, mas não torna alguém ruim. Bom, ok. Bora aqui para Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers, e aqui a gente tem um mod de 2,40 para os Lakers, que ok, estão cansados de ontem, não jogam de certa forma fora de casa hoje, e tem LeBron, Anthony Davis à disposição, enquanto o Clippers nem tem o Paul George, é handicap positivo fácil para os Lakers. Calma aí que não é bem assim. Os Clippers venceram os últimos 10 jogos consecutivos contra os Lakers, e mais do que isso, tiveram uma média, uma vantagem de 11,5 pontos favoráveis para eles nesses confrontos. Inclusive, venceram por 18 pontos de vantagem o último jogo e único que eles tiveram em 2023. Então, não dá para confiar cegamente nos Lakers, porque independente de qual foi o Clippers que eles enfrentaram, eles não se saíram tão bem assim. O meu palpite para hoje vai ser um abaixo de 238,5 pontos totais nessa partida. Primeiro, a linha tá alta. Segundo, o Paul George tá fora, isso já é uma ajuda muito grande. E segundo, a média de pontos nas partidas entre essas equipes foram bem abaixo disso. O último jogo que eles tiveram ultrapassou os 238 com folga, mas a gente precisa lembrar algumas coisas, e a principal delas era outro Los Angeles Lakers. De resto, abaixo de 238,5 pontos, conseguimos ficar em 80% dessas 10 partidas analisadas, em 2 das últimas 3, e mais do que isso, tivemos uma média de menos de 220 pontos produzidos entre essas equipes. Se a gente for fazer o cálculo aqui pós All-Star Game, a gente pode observar que as duas defesas funcionaram e foram muito bem. Acima de tudo, a dos Lakers. Os Lakers conseguiram ser aqui a 8ª melhor defesa da NBA e os Clippers a 14ª, perto ali do top 10, e ofensivamente nenhum dos dois times foi brilhante. Os Lakers estiveram no top 10 e o Los Angeles Clippers esteve ali na metade de baixo da tabela, na 16ª posição. Mas acima de tudo, o ritmo dessas equipes diminuiu bastante. Se os Lakers sempre foram top 3 times mais rápidos da liga, isso estava muito conectado com Russell Westbrook na sua escalação. Consequentemente, os Clippers subiram, não o suficiente, mas subiram, são 15º time mais rápido da NBA, mas os Lakers caíram para a 18ª posição. Ou seja, nesse jogo com ambiente hostil, rivalidade, um fator ali, né, como se fosse um confronto de 6 pontos, que a gente diz no futebol. Deve ser um jogo estudado, cadenciado, os times vão selecionar melhor os arremessos, não vão ficar acelerando porque eles precisam adequar as principais estrelas, Kawhi Leonard, LeBron e também Anthony Davis, e acima de tudo, é um jogo de muita rivalidade. Vai ser pegado, os dois times não estão com a bola de 3 tão calibrada, né, pós All-Star Game. O Los Angeles Lakers durante a temporada, na verdade, sequer esteve.
A gente tá falando de um Lakers aqui que em bola de 3 convertidas por jogo tá no top 10 de piores times da NBA, e de um Los Angeles Lakers que nos últimos 10 jogos aí foi o segundo time com menos bolas triplas por jogo, tendo aí, né, uma das piores eficiências da NBA, uma das 10 piores também. O que significa que não dá pra botar tanta fé nos Lakers, mas ao mesmo tempo eu não gosto de ficar contra LeBron e Anthony Davis. Mas ao mesmo tempo dá pra gente acreditar que uma das defesas vai funcionar, ou pelo menos um dos ataques deve decepcionar. E consequentemente um jogo brigado, de rivalidade grande, onde os times estão brigando por algo gigantesco, que é não ficar em sétimo lugar e, além de pegar um adversário pior, né, você tem ali a possibilidade de ficar fora do torneio playoff porque você bobeou, teve um jogador não saudável em um jogo de play-in. É muito importante vencer. E mais do que isso, todo mundo quer pegar o Sacramento Kings, com todo respeito aos Kings. Ninguém quer pegar os Warriors, o Memphis, o Denver, e ninguém quer pegar o Phoenix Suns com Kevin Durant. Então, essa sexta posição vale ouro. Inclusive, o próprio Golden State Warriors, quem sabe, não pode entregar e querer descer para essa colocação. Por que não? Bom, fato é que deve ser um jogo brigado, competitivo e, acima de tudo, as defesas devem jogar no seu limite, e os números recentes dizem pra gente que o under é a melhor opção. Abaixo de 238,5 pontos é o nosso palpite para esse jogo. Acima de 223,5 pontos é o nosso palpite para Bucks e Bulls. Abaixo de 230,5 pontos é o nosso palpite para Celtics e Raptors. E acima de 111,5 pontos Nets é o nosso palpite, pessoal. Escolham apenas uma entrada, a entrada que vocês mais gostaram, mais concordam com a gente. Não é momento de ficar investindo, criando múltiplas, triplas, duplas ou então entradas mirabolantes, porque de fato é um momento perigoso e delicado da NBA. Então vamos com calma, escolher apenas uma entrada. Se perder com a gestão de banca não tem problema nenhum, e se ganhar, tá bom, mas o momento certo da gente investir é no futuro. Então vamos com calma. Caso queiram conhecer o nosso grupo VIP, tá aqui do lado, o menor preço do mercado. E caso vocês tenham interesse em trabalhar nos outros jogos, que a gente não deu uma tip exatamente, de acordo com o tempo, com o dia, com as novidades na escalação, quem joga, quem não joga, a gente pode indicar algo especial para vocês no VIP, além, é claro, de mandar as nossas 3 tips mínimas diárias que a gente manda, indicação de quem vence e também das possíveis melhores zebras. Ontem 100% nesse quesito também no grupo VIP, indicando algumas das principais zebras com handicap positivo que deveria acontecer. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like eu sei que vocês deixaram, muito obrigado e falou!